da forma que o cristianismo estava crescendo naquela região. Todos os dias aumentava o número de seguidores dos discípulos que pregavam acerca de Jesus. Jesus aqui já tinha sido crucificado. Isso aqui é após a crucificação, onde os discípulos, os apóstolos, deram continuidade na obra de Jesus. Aqueles homens, eles pregavam fervorosamente. E quanto mais eles pregavam, mais pessoas se reuniam, mais pessoas queriam ouvir, mais pessoas ficavam interessadas, e mais a igreja crescia e o evangelho crescia naquela região. E vendo esse movimento, Herodes ficou incomodado, porque Herodes ele era o rei, ele queria que falassem dele, ele queria ser o cara naquele lugar. Mas a popularidade de Jesus, a forma como as pessoas buscavam Jesus, estava incomodando ele. Herodes aqui para nós, nesta palavra, vai representar o inimigo. E quando ele fica incomodado com isso que está acontecendo, Herodes ele começa a desenvolver uma estratégia. Entenda isso, meu irmão. O inimigo, antes de agir, ele vai desenvolver uma estratégia. Então Herodes começa a planejar o que fazer para cessar o evangelho. Herodes começa a desenvolver um plano para interromper a propagação do evangelho. Então ele tem a ideia: eu vou implantar o medo, porque se eu implantar o medo, eles não vão querer mais pregar publicamente, eles não vão querer mais falar de Jesus publicamente, porque eles vão temer a morte. Então naquele momento, Herodes ele designa matar um dos apóstolos. Herodes naquele momento ele tem o objetivo de matar aqueles homens que estavam pregando. Então Herodes ele pega a sua agenda e coloca ali no seu objetivo: matar um dos apóstolos, matar um dos discípulos. E no versículo 2 que foi lido, não nos dá muito detalhes, mas a palavra nos fala que Herodes consegue matar Tiago. Em determinado momento ele consegue surpreender e matar Tiago. Aí talvez você se questione, mas por que isso aconteceu? Na agenda de Herodes estava escrito: eu vou matar Tiago. Mas na agenda do Deus Altíssimo estava escrito: eu tenho um encontro com Tiago. Aleluia! Meu irmão, existem coisas que acontecem que nós não podemos entender. Mas quando nós caminhamos debaixo do propósito de Deus, a vontade dele é melhor do que a nossa. E para Tiago, naquele momento, foi melhor encontrar com Deus do que viver sendo caçado e perseguido. O inimigo ele só vai ter permissão para agir até onde Deus permitir. É verdade. E após a morte de Tiago, após Tiago ter sido levado, Herodes ele começa a ficar confiante. Herodes ele recebe um certo reconhecimento popular, porque as pessoas, os judeus, eles perseguiam, eles não gostavam dos cristãos. Desde sempre os cristãos, a igreja foi perseguida. E quando Herodes faz aquilo, ele ganha uma certa aprovação, ele ganha um certo reconhecimento. E Herodes agora ele quer impor novamente a sua autoridade. Então Herodes nesse momento ele arquiteta ali um novo plano.
O primeiro passo dele, para ele, tinha dado certo. Então agora ele coloca na sua agenda novamente: eu vou prender Pedro e depois eu vou executá-lo. Porque agora ele já estava confiante. Agora ele não queria somente matar. Agora ele queria, Moisés, prender Pedro. Ele queria dar show. Muitas das vezes o inimigo tem agido dessa forma. Antes de matar, ele quer prender, ele quer encarcerar, porque ele quer dar show. Herodes estava confiante nesse momento, e ele coloca lá na sua agenda: eu vou prender e vou matar Pedro. Mas o que Herodes não esperava é que no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no capítulo 16, no versículo 18, estava escrito: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória a Deus. Deus havia feito uma promessa sobre a vida de Pedro. Deus havia dado a sua palavra sobre a vida de Pedro. E agora, por mais que Herodes tenha colocado o seu plano na sua agenda, eu vou prender e vou matar Pedro, mas nesse momento, na agenda do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, estava escrito: aqui não, inimigo, aqui tu não toca, aqui tu não tem autoridade, aqui tu não tem legalidade, aqui tu vai sair envergonhado, porque eu tenho propósito na vida dele. Aleluia! Glória a Deus. Quantos Pedros tem aqui essa noite? Quantos Pedros estão aqui presentes? O inimigo, ele tem tentado. O inimigo, você tem sentido aquela aflição no espírito, que chega até no físico, mas ele não tem te derrubado, porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Aleluia. O inimigo, ele pode dizer que é o seu fim. O inimigo, ele pode dizer que acabou esse casamento. O inimigo, ele pode dizer que aquele lá para quem você está orando já morreu, não tem mais jeito para ele. Mas Deus manda te dizer nesta noite que a última palavra é a dele. Glória a Deus. A última palavra vem de cima. Amém, Jesus. O inimigo não pode contra uma igreja que ora. É verdade. O inimigo não pode contra uma igreja que tem comunhão com o Pai. É verdade. E ali estava acontecendo uma festividade. E nessas festividades eles aproveitavam muito para pregar, para evangelizar. E Herodes, aproveitando dessa festividade que estava acontecendo, ele encontra Pedro. Ele prende Pedro. E agora Herodes se sente mais uma vez que está conseguindo realizar os seus objetivos. Ele sente que ele é poderoso. Ele sente que ele tem poder. E algo que me chama a atenção nessa leitura é que Herodes, ele determina que 16 soldados ficassem vigiando Pedro na prisão. Você consegue imaginar isso, meu irmão? 16 soldados vigiando um homem. Um homem inofensivo. Um homem indefeso. Um homem desarmado. Um homem que não cometeu crime nenhum. Vamos pensar na nossa realidade. Dentro de um presídio, um preso com essas características, tem 16 agentes o cercando. O porquê disso? O porquê que Herodes temia tanto? Porque embora Herodes estivesse se levantando contra os apóstolos, embora Herodes estivesse se levantando contra a igreja, Herodes sabia que ali naquele lugar cegos tinham começado a enxergar. Herodes sabia que ali naquele lugar paralíticos começaram
lugar. Herodes sabia que ali naquele lugar surdos tinham começado a escutar. Herodes sabia que ali naquele lugar pessoas haviam andado sobre as águas. Herodes sabia que ali naquele lugar Jesus tinha sido crucificado. Mas Herodes também sabia que no terceiro dia a pedra tinha sido removida e Jesus estava vivo, poderoso para lutar a favor dos seus. Aleluia. Igreja, o inimigo conhece o tamanho do seu Deus. É verdade. 16 soldados. Imagina no mundo espiritual o que ele tenta contra cada um de nós. O levante é grande. Ele não vem para brincadeira, porque ele sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Glória a Deus. Algo que me chama a atenção, que mesmo em meio a toda essa situação, mesmo em meio à prisão, Tiago tinha sido morto. A palavra vai nos dizer aqui que quando o anjo chegou, Pedro estava dormindo, descansando. Pensa comigo, Tiago tinha sido morto, ele estava preso para ser morto, ele tinha os últimos minutos de vida, talvez, se ele temesse, mas ele estava descansando. Deus quer falar com pessoas aqui esta noite. Descansa, meu irmão. Aleluias. Descansa, confia, espera no Senhor. Amém, Jesus. Nós vamos alcançar o milagre, não é na força do nosso braço, é na força de Deus. É verdade. E Pedro sabia o Deus a quem ele servia. Pedro sabia que quem estava com ele, quem estava na causa dele, é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Pedro sabia que quem estava com ele é um Deus que o céu, a terra e o mar lhe obedecem. Pedro sabia que quem estava com ele poderia resolver o seu problema com apenas uma palavra. Eita glória. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Amém, Jesus. Descansa, porque com apenas uma palavra ele pode mudar o seu cenário. É verdade, Jesus. E aonde parecia um cenário de morte, aonde parecia um cenário de fim, pode ser o início de um testemunho que Deus vai realizar na sua vida. Eita glória. E aqui no versículo 7, a palavra fala assim: e de repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram do pulso de Pedro. Eita glória a Deus. Então o anjo disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Meus irmãos, Pedro estava descansando, e naquele momento o anjo chega para buscar Pedro. E eu posso conjecturar naquele momento Pedro levantando daquele descanso, sem entender nada que estava acontecendo, e o anjo fala que depressa levante-se. E aí Pedro olha para o anjo e fala: eu estou preso, eu estou amarrado. E a palavra fala que naquele momento as correntes caíram por terra. Oh glória. Aquele anjo que estava ali, ele havia sido enviado por Deus. E quando Deus envia a bênção, quando Deus determina um momento, a bênção vem cheia de poder. E não tem corrente, não tem cadeado, não tem grade, não tem muralha, não tem porta, não tem nada que vai impedir Deus de realizar um milagre na sua vida. Se você toma posse dessa palavra,
Pedro, nesse momento, ele se levanta e ele vai caminhar para sair daquela prisão. E aí é onde o anjo fala, tinha 16 pessoas